Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e com informações do Auxílio Brasil de R$400. Tivemos hoje, acompanhamos tudo de perto no Senado Federal, os 2 turnos que tivemos a aprovação. O presidente Jair Messias Bolsonaro falou sobre essa aprovação, o que significa o início dos pagamentos. Falou também do gás, já que ele tinha pedido 300 milhões ao Congresso, a aprovação para iniciar o pagamento, e hoje tivemos a assinatura, ou seja, ele sancionou, ou seja, o início do auxílio gás, do gás dos brasileiros. Vamos falar sobre isso. Outra questão também que vamos trazer é sobre como fica. Agora dependemos da Câmara para poder definir isso, tem um prazo limite até 7 de dezembro, hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro, previsão de que amanhã possa entrar em pauta ou na próxima semana, mas talvez haja alguns dribles para que consiga aprovar isso de forma rápida. Dribles na política eles chamam de que para poder dar celeridade, ou seja, no resultado final, para quem está no Auxílio Brasil, é que o valor seja liberado de forma rápida ainda nesse mês de dezembro. Eu vou explicar tudo isso, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia especial, um dia abençoado por Deus. Bora trabalhar, gente? Vamos trazer os detalhes, trazer todas as informações? Bem, começar logo com a notícia que muita gente estava aguardando, a aprovação no Senado, que por maioria absoluta os senadores aprovaram a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, financiado aí pela PEC dos precatórios. E agora, esse programa que substitui o antigo Bolsa Família terá parcelas de R$400 e agora está nas mãos da Câmara Federal. Sem alterações no mérito do projeto aprovado pelos deputados, o Senado aprovou hoje, quinta-feira, dia 2 de dezembro. Acompanhamos ao vivo toda a votação. Você viu aqui, se não viu, dá uma olhadinha no nosso canal para você ver todos os detalhes, voto a voto, decretos, análises, enfim. Votação foi simbólica, a medida provisória que cria o programa Auxílio Brasil. Na mesma sessão, os senadores haviam aprovado a proposta da emenda à Constituição, que é a PEC dos precatórios, que abre espaço fiscal para o pagamento do benefício de R$400. Com a aprovação da medida provisória, o texto vai ficar agora numa dependência do presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem, para agilizar a tramitação, o relator senador Roberto Rocha, do Maranhão, ele fez alguns ajustes de redação, sem alterar o mérito da proposta, para evitar que o texto demorasse mais a ser aprovado. O cuidado tem explicação. O governo tem pressa para a aprovação dessa medida provisória, já que o texto perderia validade no dia 7 de dezembro, ou seja, próxima terça-feira. Um dos ajustes da redação foi feito em um dos principais pontos do projeto, adicionado pela Câmara, que era a proibição de formação de fila para acesso ao benefício. Essa medida está alinhada à decisão do Supremo Tribunal Federal de prover renda básica para todos os brasileiros que se enquadrem nas linhas de pobreza oficial, ou seja, aquela votação que o Supremo Federal, o STF, deu a vitória ao governo de 9 votos a 1, permite agora, durante o ano eleitoral, que o governo possa aumentar o número de beneficiários, tá? Para resumo de ópera, significa isso. No conjunto no Brasil, a fila de quase 3 milhões de famílias, é importante que esta fila seja zerada nesse momento de crise social, o que o governo já se comprometeu a fazer. O Poder Executivo vai compatibilizar a despesa gerada pela nova lei com as dotações orçamentárias disponíveis, mantendo essa fila zerada, afirmou Rocha durante a sessão. O texto também ampliou as linhas de pobreza, dessa forma a linha de extrema pobreza passou de 89 do Bolsa Família agora para R$105 do Auxílio Brasil per capita. E de pobreza passou de 178, que era do antigo Bolsa Família, agora R$210 renda per capita. São 2 categorias. Com isso, o governo havia publicado o decreto fixando essas linhas em R$100 e R$200, agora é 105 e R$210. Para que isso, Alex? Para aumentar o número de famílias beneficiárias, tá? Para fazer um resumo, ou seja, em vez de atender só 17 milhões, sendo aprovado na Câmara, essa PEC, que a gente espera que seja aprovado, aí o número de famílias partirá de 14,7 para 17 milhões, e há uma dúvida sobre os 20, talvez 21 milhões sobre as fontes nos outros anos. Mas aí, como o próprio Senado falou, vai ser necessário outros debates, mas aí não define, quer dizer, não altera nada sobre os pagamentos passando na Câmara dos Deputados. Passando, o que interessa agora é que começa os R$400. Pois é, a PEC foi aprovada depois de muitos debates.
várias paralisações, foi adiado 3 vezes, mas passou. A proposta de emenda à Constituição dos precatórios foi aprovada hoje, na tarde de hoje, quinta-feira, dia 2, no plenário do Senado, em votação de segundo turno, tá? E com a margem bem boa. Estava uma pressão muito grande, mas eu já vinha falando que o relator do Senado, o relator do governo, né, o relator desse projeto, a PEC, o senador Fernando Bezerra, ele acatou várias mudanças, e aí ele conseguiu trazer vários apoios, e o governo demorou para poder votar, porque estava adequando, ou seja, o máximo possível de apoio para poder ter a certeza que entraria nessa peleja para ser aprovado o projeto, né? Eles não iam entrar de qualquer jeito para ter uma derrota, por isso que ele adequou, houve uma adequação de várias mudanças e conseguiu ter o apoio, por isso que teve essa votação expressiva, tanto no primeiro quanto no segundo turno que aconteceu hoje. Com o PEC dos precatórios, o governo agora planeja pagar R$ 400 por mês para cerca de 17 milhões de pessoas, quando o presidente Bolsonaro, inclusive, vai tentar sua reeleição no próximo ano. Lembro também que, pela medida provisória que criou o Auxílio Brasil, o benefício seria concedido a 20 milhões de famílias. A medida provisória também foi aprovada no Senado hoje, quinta-feira. Na sessão de hoje, o senador Fernando Bezerra, de Pernambuco, o relator da PEC, ele reconheceu que o auxílio poderá ser estendido aí a 20 milhões de pessoas, como prevê a medida provisória. No entanto, ele não entrou em detalhes sobre o custo dessa ampliação do número de famílias, porque todo mundo agora está aguardando a definição da PEC na Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já falou que vai dar agilidade, celeridade para aprovar isso o mais rápido possível, já porque já tem pagamento dia 10 e aí todo mundo está esperando já receber R$ 400 no mínimo. Quem recebe mais de 400 não muda, recebe o valor maior, mas quem recebe 100, 150, 200, tem que receber todo mundo no mínimo R$ 400 para cima, tá? Bem, as mudanças para conquistar o apoio foram muitas. Uma alteração feita pelo senador Bezerra na PEC abre espaço para que o Auxílio Brasil possa se tornar um programa social previsto na Constituição, ou seja, os valores de forma permanente e não provisório. A mudança fez parte do esforço do governo para conseguir os votos necessários para a aprovação da proposta. Era necessário os 49 votos dos 81 senadores e o governo foi muito bem nisso. 51 e depois, aliás, 57, depois 61 votos. Bezerra informou que, em acordo com outros parlamentares, incorporou à PEC um trecho que prevê que todo brasileiro em situação de... Preste atenção nesse detalhe aqui, porque isso vai interessar muita gente que hoje está tentando entrar no Auxílio Brasil. Muita gente que está fazendo CAD único. CAD único não garante vaga no Auxílio Brasil, mas garante uma chance para que você possa ser selecionado nesse pendeirão que já vai começar agora, para esse mês de dezembro. 14,7, a previsão é 17 milhões e durante o próximo ano, mês a mês, irá entrar uma leva de novos beneficiários, tá? Então, esse senador, o Bezerra, esse guerreiro, parabéns para ele pelo trabalho, pelo empenho, ele teve mente aberta, foi muito criticado, mas não quis levar isso. Às vezes, na nossa vida, a gente é muito criticado. Às vezes até eu estou aqui procurando deixar as pessoas informadas e às vezes recebo muitas críticas também, mas eu me interesso aquelas pessoas que são bem informadas e querem receber a informação. As pessoas, Alex, muito obrigado pela informação, parabéns. Então eu gosto de ouvir eu amo quando eu estou informando as pessoas no caminho certo, tá? Crítica sempre vai ter. Eu sempre lembro que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né? O Fernando Bezerra, ele, depois de muitas críticas, eu imagino ele pedindo voto, chegando ali, se humilhando, porque teve que ir, né? Vamos votar a favor desse projeto. E os senadores, não, vou votar contra. Eles, mas o que é que você quer que a gente mude? Com aquela paciência. Ele, não, então mude isso. Aí no outro dia, não, muda agora sim. Aquela paciência de Jó, né? Eu imagina 81 senadores e ele lá naquele meio. Tinha 33 senadores que iam votar contra. Eu vinha falando que vários municípios, vários estados devem também à União cerca de 143 bilhões de reais. Não é só o governo federal que deve, não. Os municípios e estados também devem. E eu vinha falando que vários prefeitos e governadores estavam ligando também para esses senadores de oposição que iriam votar contra para votar a favor, porque eles também, agora com a aprovação dessa PEC, se for aprovado também na Câmara, eles também terão uma folga no orçamento dos precatórios, ou seja, eles vão ter um prazo, tá? Porque eles são obrigados a pagar também. Agora, a PEC é feito dominó. Vai ser bom para o governo federal, vai ser bom para o pessoal do Auxílio Brasil e agora também vai ser bom para os prefeitos e governadores, porque eles também devem os precatórios, tá? E aí,
esse senador, o Bezerra, ele informou que, em acordo com outros parlamentares, incorporou a essa PEC um trecho que prevê que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá o direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil. Conforme o relator, o trecho viabiliza a permanência do Auxílio Brasil para além de 2022. Ele falou o seguinte, abre aspas, essa foi uma preocupação central de todos os senadores, de que o programa fosse permanente, e foi um pedido unânime, afirmou. Tecnicamente, a mudança trazida pela PEC insere na Constituição a obrigatoriedade de um programa de renda mínima para pessoas com vulnerabilidade. Bem, durante as discussões no plenário, inclusive teve um embate, o senador Randolfo Rodrigues, ele levantou dúvidas sobre como ficaria o programa depois de 2022, e ele falou o seguinte, o artigo 6º torna permanente o programa social, incorpora ao texto constitucional o princípio da renda básica. Elogiou Randolfo. O que me preocupa é que, no artigo 4º, abre-se a margem necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. A dúvida é, abre margem no exercício fiscal de 2022? E aí fez a pergunta, como ficam os anos que virão, os anos posteriores de 2022? Qual a margem fiscal para esses anos? Em resposta, o senador Fernando Bezerra, ele afirmou que outro trecho da PEC determina que toda folga de recursos aberta nos próximos anos será direcionada para o pagamento do Auxílio Brasil e para outras despesas sociais, Programa Social Auxílio Brasil. E ele disse, estamos resolvendo o problema e estamos também dizendo que nos anos seguintes qualquer adição de valor para pagamento do Auxílio Brasil precisará atender ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o LRF, acrescentou o relator Fernando Bezerra. A obediência a essa lei é a preocupação de alguns senadores e de economistas de fora do governo. Ela determina que a criação de qualquer despesa permanente, como a do Auxílio Brasil, precisa ser acompanhada pela indicação de que o governo também tem uma receita permanente. Hoje, quinta-feira, a Bezerra afirmou que todo o espaço para gastos criado pela PEC vai para a ampliação de programas sociais. Na prática, ocorreria uma vinculação dos recursos ao Auxílio Brasil e outras iniciativas na área social, que são as revisões de pensões, aposentadorias e benefícios, por exemplo. Bem, essa PEC dos 400 sendo aprovada agora na Câmara, vamos acompanhar, já que o presidente Arthur Lira já pediu prioridade total, e aí o próprio governo já reconhece que a Câmara vai agilizar rápido, para não ultrapassar o prazo limite, que é dia 7 de dezembro. A presença do ministro João Romaneto lá no Congresso, no Senado, foi justamente para conscientizar a questão da folha, que vai ser rodada a folha de pagamento, e por isso que é agilidade, e é isso que deve acontecer. Defendida pelo governo Bolsonaro, a PEC dos precatórios altera uma série de regras para o pagamento desses títulos e o controle de gastos. Um dos objetivos é conseguir uma folga de 106 bilhões de reais no orçamento, o que viabiliza o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil. Para isso, a PEC traz duas mudanças principais. Eu já venho falando sobre essas mudanças para você entender. Em primeiro lugar, essa mudança permite o adiamento do pagamento de parte dos precatórios devidos pela União. Pelos cálculos do Tesouro, isso vai gerar uma folga de 43 bilhões de reais, tá? Em segundo lugar, a PEC muda o teto de gastos, que é a regra fiscal constitucional que limita a despesa pública ao orçamento do ano anterior, corrigido melhor pela inflação. Alguns críticos dizem que representa, na prática, furo no teto de gastos. Com isso, haverá uma folga de mais de 62 bilhões de reais em 2022 pelos cálculos do Tesouro Nacional. Pelo texto apresentado pelo senador Bezerra, toda folga de recursos precisará ser usada no Auxílio Brasil em outras despesas sociais. Ou seja, as fontes serão conseguidas, sim, para pagar o Auxílio Brasil de forma necessária, tá? Tem outros detalhes também que eu vou deixar para outros vídeos, mas o que chama atenção é o Auxílio Brasil aprovado hoje, R$ 400, agora segue para a Câmara em 2 turnos também, de forma mais acelerada, para que os pagamentos sejam iniciados a partir do dia 10, com o final do NIS 1. Lembro que o prazo final é dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, prazo final, porque senão caduca, ou seja, vence esse projeto,
que é a medida provisória. Tem um limite, assim como aconteceu, já vinham falando do antigo 13º. Vocês lembram do 13º do Bolsa Família no ano passado, que o governo tinha até o dia 25 de março do ano passado para votar, e aí terminou caducando, chegou dia 26 e não houve a votação, por isso que foi caducada, vencida, só que o governo não tinha interesse, só que agora o governo tem interesse, por isso que foi essa correria, demorou porque estava tentando apoios, tá? O Senado é uma casa independente, é mais difícil apoios, parcerias, tá? É por isso que foi mais exigido, mas agora na Câmara Federal, como tem troca de favores, emendas, enfim, tem mais facilidade. Então, de uma forma mais rápida, espera-se que defina isso antes do dia 7, ou seja, dia 7 é terça-feira para os pagamentos começarem no dia 5, aliás, no dia 10, né, sexta-feira para a semana, 10 de dezembro, com o final do NIS 1. Alex, sendo aprovada essa PEC, então nesse caso, se der tudo certo na Câmara, a partir do dia 10 começam os pagamentos, isso. R$400. Quem vai receber? Os 14,7 milhões brasileiros irão receber esses R$400 a partir do dia 10, final do NIS 1, final do NIS 2 também. É uma coisa que a gente vai acompanhar, que o Senado e alguns líderes ainda não comentaram. Há rumores de que, se a PEC for aprovada, há uma situação interessante do que faltou no mês de novembro para complementar os 400. Pode, eu estou repetindo 3 vezes, pode ser pago em dezembro, nesse mês. Por exemplo, quem recebeu R$100 de Auxílio Brasil, ficaria faltando 300 para os 400. Então, há uma possibilidade do governo pagar os 400 agora, em dezembro, e pagar o que faltou em novembro. Então, seria 400 com 300, 700. E junto com isso, o gás. Vocês lembram do gás dos brasileiros, né, que vai pagar metade, 50%. A previsão é atender muita gente, milhões de brasileiros de baixa renda, só que o governo pediu 300 milhões de reais e aí vai pagar de forma gradual. Começa-se agora com 5 mil famílias e vai aumentando mês a mês. Serão 30 parcelas durante 5 anos, tá? Mulheres vítimas de violência doméstica, pessoal do Auxílio Brasil, Cadinho Único, pessoal do BPC, benefício de prestação continuada, os idosos deficientes terão direito também. Então há uma grande expectativa sobre isso. Você vai ouvir o que o presidente Bolsonaro falou, foi hoje, depois que ele pegou os 300, né, do Congresso, aí houve o lançamento oficial hoje. E o auxílio emergencial, Alex, quem está de fora do Auxílio Brasil, as pessoas, são 25 milhões de brasileiros do auxílio emergencial, como fica? Há rumores de que esse plano B, caso a PEC de fato seja aprovada agora na Câmara, tudo indica que vai, vamos torcer que seja, existe a questão de ter uma prorrogação para esse mês de dezembro para 25 milhões de brasileiros, tá? Mas aí a gente vai precisar acompanhar a primeira aprovação. Se for aprovado na Câmara e dando tudo certo, os pagamentos começam para 14,7 milhões de brasileiros, o Auxílio Brasil, mais 2 milhões e meio que eles vão querer zerar a fila, e também outros beneficiários como mães-chefes, que têm um cadinho único, que independente se receber auxílio emergencial ou não, vão ter prioridade. Então, 14,7 pular para 17 milhões agora, em dezembro, já com pagamento de 400. Essa é a previsão, pagar R$400 a 17 milhões. E durante o próximo ano, eles vão colocar uma leva de novos beneficiários, aumentar mês a mês. Novos beneficiários serão enquadrados aqueles que estão no CAD único. Quem não está no CAD único não vai ter chance nem de ser selecionado. Por isso, você que ainda não fez o CAD único, vá no CRAS, procure fazer o CRAS o mais rápido possível, tá? O pessoal de baixa renda terá prioridade, ok? Auxílio emergencial. Há uma possibilidade de que haja, sim, uma prorrogação para esse mês de dezembro. Porém, a gente precisa acompanhar essa PEC até ela ser finalizada para ver. Parlamentares de oposição e agora com apoio dos parlamentares de situação, ou seja, aqueles que apoiam, que estão na base do presidente Bolsonaro, querem que o presidente desse presente aos 25 milhões que ficaram sem nada agora em novembro. Quem são esses? Aqueles que vinham recebendo auxílio emergencial. Há uma possibilidade, Alex, ou não? Há uma possibilidade, tá? Então, não foi descartada. Então, vamos acompanhar que poderá acontecer isso. Tem uma prorrogação para isso de 15 milhões, ou melhor, 25 milhões de brasileiros. Pelo menos um mês, seria um Natal digno. Vamos acompanhar isso de perto, tá? O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele falou, e a gente acompanha parte do que foi que ele disse. Preste atenção, palavras dele. E olha que as consequências até não são tão graves assim. Perto do que aconteceu, está acontecendo em muitos países do mundo, com inflação alta,
e até mesmo com desabastecimento. Quando se fala em gás aqui, João Roma, deixo claro que só no Reino Unido a inflação do gás nos últimos meses está na casa dos 300%. E de acordo com o inverno europeu, já sinaliza para mais inflação no gás na Europa. Pois é, como você ouviu aí, isso foi na hora do lançamento, tá? Na hora que o presidente Bolsonaro estava assinando um decreto, o auxílio gás, né? E também do programa Alimenta Brasil, e ele usou a tribuna justamente para poder falar nesse ponto. Teve outros pontos também, ele falou também sobre isso aqui, ó. E a última boa notícia também vem agora pela Câmara do Senado Federal. A aprovação já em segundo turno da PEC dos precatórios. Deixo bem claro, não a PEC do calote. Nós estávamos previstos pagar na casa dos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá.